Olá, meus amados irmãos, graça e paz seja da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que você, toda a sua família, esteja desfrutando das ricas bênçãos do Senhor. Vamos meditar na palavra de Deus, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, leremos do versículo 1 ao versículo de número 11, diz assim a palavra do Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por todas as bênçãos em Cristo que a tua palavra nos garante. Te agradecemos por mais um dia de vida e porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos amparado e a tua graça e misericórdia tem se renovado sobre nós. Fala conosco, meu Deus, neste momento, através da tua santa palavra. Em nome do teu Filho Jesus é que nós oramos. Amém. Creio que você já ouviu aquele hino, aquela música que diz: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. É exatamente isso que o texto sagrado que lemos vai nos mostrar e vai ampliar para nós, vai nos mostrar o quão grande são essas bênçãos de Deus para nós em Cristo Jesus. Grandes e preciosas bênçãos que Cristo adquiriu na cruz do Calvário. Paulo escreve aos Romanos, ele tem a preocupação de dizer para os romanos, que era um público gentil, não fazia parte da comunidade judaica, mas que eles desfrutariam, através de Cristo, as mesmas bênçãos dos descendentes legítimos de Abraão. Até porque em Cristo todos nós somos filhos de Abraão também, somos herdeiros da mesma promessa que Deus havia feito para ele. E aí Paulo faz a ponte de ligação entre a lei e a graça, esclarecendo todas as coisas e mostrando que Cristo é tudo em todos. E nós precisamos entender isso, e à luz do texto que lemos, nós vamos também, meus amados, entender, nós vamos poder vislumbrar essas bênçãos maravilhosas que Deus tem para nós em Cristo Jesus. Pois bem, a primeira bênção, ou as primeiras bênçãos, nós encontramos no versículo de número 1, que vai falar que em Cristo nós fomos justificados e reconciliados com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O
O que significa isso? No capítulo 3, Paulo vai dizer que não há um justo, nenhum sequer, até repetindo um texto do Velho Testamento, do livro dos Salmos, onde declara que de fato não há nenhum homem justo diante de Deus. Porque a justiça própria não valida, não é válida em relação ao perdão e à misericórdia de Deus. A justiça do homem só vale para o próprio homem, para a expiação da culpa, do pecado. É necessário e era necessário o sangue de um cordeiro, e um cordeiro imaculado. E este cordeiro é Cristo, né, sem culpa, que morreu em nosso lugar. Então, nós naturalmente não somos justos, mas nós fomos justificados por Cristo. O único imaculado, o único sem pecado, o único que se ofereceu voluntariamente por nós e assim nos reconciliou com Deus. Então nós temos aí já no versículo 1 a bênção da justificação. Hoje nós nos apresentamos diante de Deus como justificados por Cristo. Todos aqueles que no passado serviram a Deus e obtiveram o testemunho de terem sido declarados justos, mesmo aqueles que viveram antes de Cristo, mas eles foram justificados por Cristo, o Cordeiro de Deus. E esta justificação, ela nos trouxe a reconciliação, pelo fato de sermos pecadores. E Paulo diz isso também no capítulo 3, quando ele trata dessa questão do pecado e de que jamais o homem alcançaria essa justificação por mérito próprio, a necessidade de Cristo nos justificar. Ele vai dizer que todos pecaram e, portanto, estão destituídos da glória de Deus, estão afastados de Deus, e nós sabemos desta verdade que, de fato, aconteceu no Jardim do Éden, desde o momento que Adão pecou, que aquele primeiro casal pecou, eles tiveram que serem afastados de Deus, porque se tornaram pecadores. E a partir de então, toda a raça humana nasceu com esta síndrome, digamos assim, do pecado. Portanto, deformada na sua conduta pecaminosa. E por causa disso, eles se distanciaram de Deus. O pecado, ele gera uma barreira entre nós e Deus. Isaías, no capítulo 59, versículo 1, ele vai dizer que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos estão surdos para que não possam ouvir. Mas ele diz, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então o pecado, ele causa um abismo, um distanciamento, uma barreira gigantesca entre o homem e Deus. E Cristo, que nos justificou, ele tirou essa barreira também, nos reconciliando com Deus, nos reconciliando com o Pai. Então, que bênção maravilhosa, meus amados, nós adquirimos da parte de Deus através de Cristo Jesus. Mas não fica por aí, não. Veja o versículo de número 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Em Cristo temos acesso à graça salvadora, pela fé, e à esperança eterna. Repetindo o versículo de número 2. E por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Paulo não está falando aqui da graça comum, mas está falando da graça salvadora que é obtida pela fé em Cristo Jesus. É mais um dos benefícios da cruz do Calvário, mais uma das bênçãos de Deus que Cristo proporcionou para nós com a sua morte expiatória na cruz do Calvário. E gloriamo-nos na esperança da glória
de Deus. Ele faz ressurgir também em nossos corações a chama da esperança. A humanidade perdida, a humanidade caída, a humanidade sem esperança de salvação. Agora ela pode novamente declarar a sua esperança em Cristo Jesus. Ela pode novamente renovar, ela pode novamente celebrar esta esperança viva que nós temos em Cristo Jesus. Esperança de salvação, meus amados. A esperança de restauração de todas as coisas. Jesus Cristo é a nossa esperança única e verdadeira. Uma esperança viva, uma esperança que traz alegria aos nossos corações, que restaura a nossa autoestima e que nos faz andar altaneiramente, né? Nos faz ter sorriso nos lábios, nos faz ter um novo cântico em nossos lábios e a alegria eterna em nossos corações. A esperança que há em Cristo é maior do que qualquer coisa que você possa imaginar, é maior do que qualquer alegria temporária que o mundo possa proporcionar. Quer mais? Versículo de número 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Versículo 4. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Em Cristo, as tribulações são transformadas em oportunidades de crescimento e de maturidade cristã. Ainda hoje, conversando com uma irmã de quase 82 anos, e aquela irmã é um exemplo de uma vida de esperança viva em Cristo Jesus e de experiência também, né? Quando nós conversamos com algumas pessoas, recebemos pedidos de oração de algumas pessoas e nós podemos sentir, principalmente nos últimos dias, a chama da esperança do coração de muitas pessoas se esfriando, enfraquecendo, mas principalmente as pessoas mais jovens, as pessoas mais experientes e os crentes mais experientes têm uma tendência maior a ter também uma fé mais viva, mais estruturada e uma esperança mais firme também em Cristo Jesus. Aquela irmã, a gente falando sobre a atual situação, né, em que esta pandemia deixou o mundo e a igreja também. E o interessante ao conversar com aquela irmã é que as coisas em que inicialmente a gente até apresentava, eu próprio, nas conversas como algo negativo, aquela irmã via uma oportunidade, ela apresentava como algo positivo, né? Dentre essas coisas está o processo de seleção de Deus no meio da própria igreja, através dessa aprovação, né? Deus tem purificado a sua igreja, Deus tem limpado a sua igreja, Deus tem podado a sua igreja. Dentre elas também que o Evangelho tem sido anunciado muito mais do que antes, quando a igreja estava de portas abertas, porque o Evangelho tem sido agora, através dos meios de comunicação que nos são disponíveis, o Evangelho tem sido propagado de uma forma acelerada, né? Assustadoramente acelerada. E, de uma forma ou de outra, as pessoas têm ouvido falar no Evangelho de Cristo Jesus. E outra coisa que esta pandemia traz, né, é que sabemos que trata-se de um vírus letal, de um vírus mortal. E há uma necessidade de estarmos preparados. Nós não sabemos quem irá contrair, quem não vai. Nós não sabemos que efeitos colaterais
né? Porque nós sabemos que são vários os efeitos, dependendo da pessoa, da imunidade da pessoa, nós não sabemos, né? Em quais pessoas esses efeitos serão efeitos leves, né? Moderados, efeitos um pouco mais agressivos, ou, quem sabe até, e nós sabemos que esse é um risco real, um efeito mortal, letal. O que nós sabemos é que nós precisamos estar preparados. Nós precisamos da certeza da salvação. Nós precisamos dessa esperança viva em nossos corações para poder nos tranquilizar. E aquela irmã, ela me tranquilizou bastante quando ela demonstrava toda essa convicção, toda essa tranquilidade, toda essa esperança em Cristo, e ela viu nessa tribulação, ela pôde enxergar oportunidades de viver e pregar o evangelho genuíno. Esse é o momento, meus amados irmãos, eu diria, da manifestação da fé verdadeira. Tudo que é superficial, tudo que é temporário, tudo que é fictício, está se desfazendo. E só permanece de fato com esta convicção aqueles que têm uma fé autêntica e verdadeira, aqueles que conhecem o seu Deus. Por isso o apóstolo Paulo afirma aqui que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência, e a experiência, esperança. E no versículo 5 ele diz, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Se temos o Espírito Santo, nós temos uma esperança viva. Não há nenhuma confusão, não há nenhuma sombra de dúvidas, porque a esperança não confunde, meus amados. O Espírito, ele renova a cada dia em nossos corações a esperança e a fé necessária para perseverarmos em Cristo Jesus. E assim nós vamos nos tornando cristãos mais experientes, vamos nos tornando cristãos mais amadurecidos e vamos nos tornando soldados cada vez mais capacitados e aptos para batalharmos nas fileiras do exército do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas tem no texto mais bênçãos para que nós possamos desfrutar. Veja que em Cristo nós descobrimos o amor. Versículos de 6 a 8, versículo 6 diz assim, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Em Cristo descobrimos o amor, porque sendo nós ainda fracos, sendo nós ainda pecadores, sendo nós imprestáveis, Ele nos amou e Ele morreu por nós. Diz aqui o apóstolo que dificilmente alguém morreria por um justo, né? Quando alguém é bom aos olhos humanos, né, na nossa concepção humana, a gente diria assim, se eu pudesse eu morreria no lugar desta pessoa. Talvez uma mãe, talvez um pai, talvez um filho, um irmão, quem sabe? Alguém poderia se aventurar a se oferecer para morrer no lugar de outra pessoa. Mas nós sabemos que isso não é comum, nós sabemos que isso é raridade. Mas quando nós olhamos para Cristo, meus amados irmãos, nós encontramos nele o amor personalizado, o amor encarnado e o amor incondicional de Deus. Por quê? O versículo 8 diz por quê. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Sendo nós bonzinhos? Não. Sendo nós ainda pecadores. Nós continuando
agravando a Deus com os nossos pecados, com o nosso instinto pecaminoso, com a nossa natureza decaída, nós continuamos provocando a Deus, nós continuamos insultando o Santo Espírito, mas mesmo assim Ele nos amou, Ele continua nos amando e Ele deu prova deste amor, a maior prova de amor que alguém poderia dar. Deus nos deu quando Cristo morreu em nosso lugar, meus amados irmãos. Então, em Cristo, nós conhecemos o amor. Cristo é a manifestação do amor de Deus, né? E as bênçãos continuam. O texto tem muito mais bênçãos para nós. E nós vamos ver agora que em Cristo nós temos a garantia da salvação eterna. Veja que bênção, meus amados irmãos. É a bênção que vem coroar, né, este nosso raciocínio. É a bênção que vem para finalizar e não poderia deixar de ser diferente, não poderia ser outra, senão a maior de todas as bênçãos, que é a bênção da salvação. Muitas pessoas estão indo para as igrejas em busca de bênçãos materiais, em busca de riqueza, prosperidade, fama, aplausos até, mas a maior bênção é a salvação da sua alma. É você reconhecer que é um miserável pecador que está caminhando para o inferno, mas Deus, pelo seu grande amor com o qual nos amou, entregou Cristo para morrer por nós, abrindo para nós a porta da salvação. Versículos 9, 10 e 11. Versículo 9 diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Veja, irmãos, tudo que nós ganhamos gratuitamente, éramos culpados, caminhávamos para o inferno, éramos filhos da ira naturalmente, fomos justificados pelo sangue de Cristo derramado por nós na cruz do Calvário. E Paulo diz, olha, não se preocupe, porque através do sangue de Cristo seremos por ele salvos da ira. Nós que éramos alvos da ira, seremos agora salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Paulo está se dirigindo aqui a crentes. Ele diz, olha, nós quando éramos inimigos, não servíamos a Deus, éramos descrentes, éramos desobedientes. Mesmo assim Deus nos reconciliou. Quanto mais agora que nós já fomos reconciliados, né? Muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Paulo está exortando aqui aos irmãos de Roma a terem a certeza da sua salvação, saber que eles foram reconciliados. E Paulo está fazendo isso porque eles eram questionados pelos irmãos judeus ou judaizantes que não acreditavam que os gentios pudessem ser salvos, porque eles não guardavam a lei de Moisés. E Paulo vai explicar isso, que a salvação é pela graça, a justificação é pela graça, e tudo é fruto, é obra do amor de Deus. É obra da morte redentora de Cristo. E esses irmãos podiam sim ter a certeza da sua salvação. Eu e você também podemos ter a certeza da nossa salvação, porque Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. Por mérito próprio jamais poderíamos ter, por mérito próprio jamais poderíamos afirmar, jamais teríamos do que nos gloriar. Mas em Cristo nós temos, sim. E Paulo diz isso também, se alguém quer se gloriar, glorie-se em Cristo, né? Ele é o motivo da nossa alegria,
Ele é o motivo da nossa esperança. Ele é o autor da nossa salvação. Versículo 11. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Né? Que bênçãos maravilhosas, meus amados irmãos, nós temos em Cristo Jesus. Nós nos gloriamos em Deus Pai Todo-Poderoso, que em Cristo nos deu a salvação, que em Cristo nos deu a reconciliação, que se importou com tão insignificantes pecadores que somos. Deus olhou do alto da sua glória e contemplou eu e você, contemplou o mais vil pecador. E não só contemplou, ele fez muito mais. Tornou-se homem, tornou-se semelhante a nós, embora sem pecado. Mas ele veio ao mundo e sentiu tudo aquilo que eu e você, como um ser humano natural, sentimos. Cristo foi muito mais além, porque ele, na luta contra o pecado de toda a humanidade que estava sobre ele, ele agonizou na cruz do Calvário. Ele sofreu, nós sabemos, penosamente, né? Toda a trajetória da via dolorosa de Cristo até o Calvário, onde ele foi crucificado. E para quê? Porque ele passou por tamanha tristeza, por tamanha dor, para hoje nos garantir a alegria da salvação. Todas essas bênçãos que o texto, meus amados, deixa aqui claro, deixa aqui evidente, que pertence a mim e pertence a você, não porque mereçamos, mas porque pela graça de Deus, ele nos concedeu em Cristo Jesus. Possamos crer, possamos tomar posse, possamos viver inteiramente para a honra e para a glória daquele que nos amou e morreu por mim e por você. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Vamos concluir com uma oração. Pai Celestial, te louvamos e te bendizemos, porque tu és bom. E nós podemos nesse texto, ó Pai, contemplar quantas bênçãos em Cristo Jesus para conosco, para nós que somos pecadores tão indignos, tão insignificantes, mas o Senhor nos amou mesmo assim, e pelo teu grande amor, Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. Meu Deus, abre as mentes, os corações, o entendimento das pessoas que estão sendo alcançadas através desta mensagem, para que possam não apenas ouvir, mas para que possam crer, para que possam tomar uma decisão, uma atitude diante das verdades que têm ouvido. Rogamos o teu auxílio, ó Espírito Santo de Deus, para que possa transformar as nossas vidas de glória em glória a cada dia, para que possamos fazer a tua vontade, ó Pai. Muito obrigado por tudo, nós te louvamos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, muito obrigado pela atenção de todos. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém.